E aí galera, o vídeo de hoje se trata de uma sugestão do nosso inscrito, Douglas Costa, que pediu para que fizéssemos um vídeo que falasse sobre o movimento das tropas na Guerra dos Cinco Reis. Atendendo o pedido e junto com o movimento das tropas, eu achei interessante ele explicando o que estava acontecendo para que nada ficasse confuso ou fora de contexto. Só para avisar, se você também quiser algum tipo de vídeo, comenta aí que eu posso fazer, tudo bem? Antes de começar, por que você não assiste os dois especiais de Game of Thrones que eu já fiz para chegar aqui com muito mais conhecimento sobre esse universo? Eles vão estar aí na tela e na descrição também. Eu resolvi fazer esse vídeo em partes, para ficar menos maçante e mais fácil a compreensão. Mas enfim, sem mais delongas, vamos para o conteúdo. Para começar, podemos falar que a Guerra dos Cinco Reis se iniciou após a morte do rei Robert. Assim, foram surgindo, além do Joffrey, que assumiu o trono diretamente, outros 4 candidatos que reivindicaram o trono. Só para lembrar que nem todos surgiram no mesmo dia, no mesmo tempo, sabe? Para ficar mais fácil, eu vou citar aqui o porquê cada um acredita que deveria estar no trono, para vocês entenderem melhor. Vamos começar com quem já estava no trono, que era o tão odiado Joffrey Baratheon, que na verdade não era nem tão Baratheon, né, já que ele veio ao mundo por meio incestuoso entre os irmãos Cersei e Jaime Lannister. Logo, ele não teria muito direito, mas como as pessoas não tinham como provar, ele continuou dizendo que pela linha de sucessão ele era o sucessor direto. Só para lembrar que um desejo do Robert era que Ned Stark, no momento a mão do rei, ficasse no trono até que Joffrey completasse a maioridade, para assim o mesmo assumir, só que esse desejo, como vocês bem sabem, não foi cumprido. Com essa suspeita de que Joffrey não seria realmente filho de Robert, ambos os irmãos Stannis e Rhaenys Baratheon queriam o trono. Considerando que os 3 filhos do Robert e Cersei são bastardos, Stannis seria o real herdeiro. Assim, ele saiu com a intenção de tomar o trono para si. Uma coisa que ele se surpreendeu é que o seu irmão mais novo, mesmo não tendo nenhum direito, também queria o trono, por alegar que seria um rei melhor, e do mesmo modo que Stannis saiu para a guerra. O quarto e talvez o queridinho da galera era o Rei do Norte, The King in the North, Robb Stark, que acabou mostrando que o povo do Norte é estranho. Ele ganhou o respeito de todos ao cortar o dedo de um Lorde não sei da onde, e incrivelmente o próprio Lorde gostou da atitude. Que doideira. Robb, após seu pai ser preso e executado sem nenhum motivo aparente e percebendo a bagunça que já parava em Westeros, decidiu que iria vingar o seu pai e tentar se sentar no trono ele mesmo, né? Por fim, o menos famoso Balon Greyjoy, o governador das Ilhas de Ferro, proclamou que as Ilhas de Ferro estavam independentes e que ele mesmo tentaria pegar a coroa para si mesmo. E esse tinha uma autoconfiança que me impressiona, hein? Agora que já sabemos os motivos, vamos para o que interessa, que é como a guerra se formou. Um pouco antes da morte de Robert, os Stark e os Lannister já estavam tendo suas desavenças, já que Catelyn Stark sequestrou Tyrion, alegando que a adaga que estava presente na tentativa de assassinato do Bran era de Tyrion. Assim, ela achou justo o capturar e manter prisioneiro até que o mesmo tenha um julgamento. O problema aqui é que Lord Tywin, mesmo não gostando do seu filho, não podia deixar barato esse ato, já que o nome da sua casa estava envolvido. Imagina se ele não tentasse resgatar um dos seus, né? Assim, a sua ideia foi reunir homens que teriam seu comando e o de Jaime, cujo objetivo era justamente invadir as terras fluviais para recuperar o anão. Então, cerca de 30 mil homens foram chamados para esse exército. Muita gente, né? Antes desse exército chegar, Tywin fez um outro bem pequeno, era mais alguns soldados só mesmo, bem pequeno, liderado por Gregor Clegane, para que causasse o caos nas terras fluviais. Isso funcionou até Eddard Stark enviar um outro pequeno batalhãozinho também, né, o qual quase exterminou todos os homens de Clegane, e apenas ele e mais alguns soldados conseguiram fugir. Em outra parte das terras fluviais, mas no mesmo período de tempo, Edmure Tully, o irmão de Catelyn, aliada dos Starks, descobriu que os Lannister tinham reunido as suas tropas e por esse motivo chamou os seus vassalos para formar um exército em correrio. Porém, com essas investidas de Clegane, que estavam acontecendo um pouco antes, né, isso se tornou mais difícil do que deveria.
e assim ele conseguiu reunir um pouco menos do que poderia, cerca de 4.000 homens, e mandou eles com outros lords para Dente Dourado, que é um lugar um pouco mais para frente, né, para tentar conter o ímpeto Lannister. Ele, por sua vez, tentou ganhar mais tempo para juntar mais pessoas para defender Correrio, caso perdessem o Dente Dourado, que é onde estavam esses 4.000 homens que ele enviou. Aí nesse momento foi quando o rei Robert Baratheon acabou morrendo acidentalmente e Eddard Stark foi preso por acusações contra a corte antes da coroação real de Joffrey. Só para deixar claro, o Robb Stark antes ele não queria totalmente o trono, né? Ele queria se vingar. Aí depois que mataram seu pai e tal, ele resolveu pegar a coroa, tudo bem? Robb, quando soube da prisão de seu pai, resolveu juntar um exército, mas agora eu volto a falar dele, tudo bem? De outro lado, Tywin começou a invasão às terras fluviais, que não contava com a ajuda de Robb ainda, como eu falei, né? Onde ocorreu duas guerras. A primeira ficou conhecida como a Batalha do Dente Dourado. Nessa batalha, Jaime Lannister, o melhor personagem da série por sinal, não me xinguem, mas é verdade, comandou 15.000 soldados sobre os acampamentos inimigos no Rio do Dente Dourado, onde estavam aquela primeira defesa que Edmure reuniu com cerca de 4.000 homens. Como esperado, Jaime venceu facilmente. A segunda batalha recebeu o nome de Batalha de Correrio. Nessa que Edmure conseguiu juntar 10.000 soldados para proteger o castelo. Jaime, após a sua vitória em Dente Dourado, já foi direto para cá, e mesmo tendo um exército inimigo maior do que o anterior, ainda não foi páreo para Jaime. Desse modo, ele derrotou a maioria ali e fez de Edmure Tully o seu prisioneiro. Só para deixar claro que eles não tomaram o castelo, eles derrotaram as forças em volta do castelo, mas após a vitória eles fizeram um cerco em volta do castelo, tudo bem? Após esses eventos, Tyrion seguiu com seu plano e marchou com todo o seu exército sobre o Tridente, que nada mais é que o grande rio localizado nas terras fluviais, tendo grande sucesso e conquistando tudo pela frente, exceto as Gêmeas, a qual é meio que uma ponte que permite a passagem pelo rio comandado pela Casa Frey, tudo bem? E além dessa, eles também não capturaram o castelo de Correrio, que eu falei que é onde o Jaime fez o cerco. Então, para deixar bem claro a situação atual, os Lannister tinham quase o total controle das terras fluviais, exceto por esses dois locais basicamente, né, que parecem pouco, mas eles eram bem importantes. Enfim, vamos mudar um pouco o foco e focar agora no Robb Stark, onde o mesmo cada vez mais conseguia aliados no norte, já que a maioria tinha o juramento de lealdade com a casa Stark. Robb, então, como planejado, foi até Fulsucaiden, o qual era um local importante, pois ele permitia uma travessia segura pelos pântanos do Gargalo e ainda por cima era um bom local para se defender das investidas inimigas. Porém, esse local no momento ele foi pouco utilizado, né, já que agora os Tully estavam com dificuldades em Correrio e eles eram aliados, então Robb juntou 20.000 soldados e partiu para lá para tentar reverter a situação e controlar o local. Só não pensa que tudo foram flores e que ele teve um caminho fácil até lá, pois no caso aqui ele precisava atravessar o Tridente, aquele grande rio das terras fluviais, lembra? Só que esse rio ele era bloqueado pelas Gêmeas dos Freys, que felizmente ou infelizmente eram neutros nessa batalha, não tendo obrigação de deixar os mesmos passarem. Mas por sorte ou nem tanto, Catelyn conseguiu um acordo de casamento entre Robb e uma filha do Lord Walder Frey. Sendo assim, ele permitiria a sua passagem. Robb dividiu seu exército em dois. O primeiro, comandado por Roose Bolton, deveria ir para o Tridente enfrentar o Lord Tywin. Já a cavalaria, comandada pelo próprio Rei do Norte, seguiria escondida para o leste do rio para surpreender os inimigos que cercavam Correrio. A Batalha do Ramo Verde foi a primeira onde as duas casas se enfrentaram. A ideia era ser um ataque à noite e como principal objetivo era para causar uma distração. Mas antes que os Starks conseguissem atacar, alguns batedores Lannisters avistaram o exército vindo e conseguiram avisar o restante, e desse modo o exército Lannister se organizou perante o ataque de Roose Bolton. E por conta disso, no final, os Lannisters saíram vitoriosos, mas nem tanto, já que a maior parte das tropas invasoras dos Starks conseguiram se retirar e voltar às Gêmeas, ou seja, eles fizeram apenas uma distração, como eles queriam, né?
Tywin, na sua esperteza, deduziu que isso foi apenas uma distração, porém ficou surpreso quando percebeu o apoio dos Freys aos Starks, que até então eles eram neutros, né? Ele também sabia que, com esse apoio, Robb tinha ido surpreender as tropas que estavam cercando Correrio, ou seja, a tropa de Jaime, que, sem saber da existência desse perigo, continuava tranquilo atacando alguns lugares vizinhos a Correrio. Um desses lugares era o Bosque dos Murmúrios. Lá, ele foi capturado ao ser surpreendido por Robb Stark. Robb seguiu até o castelo e atacou os soldados Lannister de duas frentes diferentes. E como ninguém esperava um ataque, eles venceram com grande facilidade. Deste modo, libertaram o castelo, destruíram boa parte do exército Lannister e fizeram de Jaime prisioneiro. Lord Edmure Tully foi libertado aqui também, e a casa Lannister resolveu recuar para um lugar mais protegido, que foi Harrenhal. E lá eles poderiam reavaliar seus planos com mais calma. Robb então teve uma nova ideia para aumentar ainda mais o seu território e tropas. Com uma nova aliança com os Greyjoys, assim ele enviou Theon, que de nascença era um Greyjoy, para negociar com seu pai uma aliança, e sua mãe para negociar uma aliança com Rhaenyra Baratheon, já que o exército do mesmo era gigante, com cerca de 80 mil homens. A principal ideia com essas alianças era eles atacarem Rochedo Casterly, que é a casa dos Lannisters, e ele junto com o exército do Renly por terra e os Greyjoys pela água. Desse modo, ficaria muito mais fácil tomar a fortaleza. Obviamente isso não aconteceu. Seguimos então por outra perspectiva agora. Vamos falar sobre Stannis Baratheon, que foi em direção ao seu irmão para tentar uma negociação, que não ocorreu. Então, Renly, com um exército 16 vezes maior que o de Stannis, é muito gigante a diferença, planejou um ataque contra o seu irmão de madrugada, mas o mesmo não conseguiu executar o seu plano, já que ele foi morto por uma entidade doida lá da Melisandre, que era uma feiticeira aliada de Stannis. Com o seu rei morto, alguns dos vassalos de Renly resolveu apoiar o seu outro irmão, assim suas tropas aumentaram consideravelmente. Mas aí vem uma grande surpresa relacionada aos Greyjoys, que não só recusaram a aliança, como tiveram a ideia de agora que o norte estava desprotegido, irem lá e tomar as terras para si, e foi exatamente o que eles fizeram. Após a recusa, Balon Greyjoy, o rei de lá, que também queria a coroa, planejou alguns ataques contra o norte. O primeiro ataque, liderado pelo seu irmão Victarion, tinha como objetivo tomar Fosso Cailin e, consequentemente, iriam dominar o Gargalo, assim não permitindo que Robb retornasse ao norte. Para isso, Victarion e a Frota de Ferro, que foram de barco obviamente, desceram depois ali, no norte, mais profundo, Então o bloqueio natural de Fosso Cailin, que eu falei antes, de nada ajudou as tropas de 400 soldados que estavam lá, já que o ataque veio do próprio norte, assim o Gargalo estava no controle dos Greyjoy. A segunda investida foi liderada pela filha do Lorde, Asha, que com a sua frota de Dracarys teve como objetivo atacar a casa Glover, que ficava na costa, e sem saber do ataque e sem defesa nenhuma, o local também foi facilmente tomado. Aqui a Asha achou fácil, por fim Theon tinha como objetivo servir de distração atacando a costa pedregosa, pois assim o Winterfell enviaria um pouco de seus soldados para lá. E realmente isso aconteceu, e felizmente para Theon ele matou todos. Só que ele queria mais, então ele preparou uma armadilha. Ele atacou a praça de Torrhen, sabendo que agora viriam mais uma boa parte das tropas que protegiam Winterfell. Ele espertamente deixou uma parte da sua tropa lá, mas juntou 30 homens e foi para o Winterfell escondido. E à noite ele atacou o local e tomou Winterfell, enquanto o restante da tropa estava atacando aqueles homens que ele deixou lá para trás e que inclusive saíram vitoriosos. Então agora podia-se dizer que os Greyjoys controlavam o norte. Asha, ou Yara se preferirem, foi até o seu irmão em Winterfell e pediu para que ele voltasse com ela até o seu pai. Ele discordou e resolveu ficar no castelo. Robb, descobrindo a traição, enviou Ramsay para retomar o castelo e foi exatamente o que ele fez, mantendo Theon como prisioneiro. Voltando para Robb, depois de recuperar Correrio, sabendo que não conseguiria invadir Harrenhal, ele resolveu atacar as terras ocidentais, que é as terras de origem dos Lannisters. Então ainda haviam alguns acampamentos por ali. A intenção do Rei do Norte era derrotá-los para enfraquecer Tywin. Um desses acampamentos foi Oxcross, que foi pego de surpresa à noite e foi facilmente derrotado. Não se sabe o número exato de soldados Lannisters que haviam por lá.
Foi depois dessa batalha que Robb reconheceu a Talisa, que é uma daquelas mulheres que te fazem perder o norte. Depois da vitória, ele avançou e tomou uma pequena fortaleza por ali, que era conhecida como Ashmore, que na série eles mudaram o nome para Yellon Fort, mas foi basicamente no mesmo lugar e a mesma batalha. E eles seguiram tomando mais uns lugares ali com a intenção de fazer Tywin sair de Harrenhal e confrontar eles ali. E até que aconteceu, mas não do modo que eles queriam. Tywin mandou alguns dos seus homens para tentar recuperar as terras ocidentais, com o comando de Gregor Clegane. Porém, eles encontraram Edmure Tully protegendo o Tridente com 13.000 soldados e evitando a passagem da tropa inimiga por ali. Clegane tentou atravessar em diferentes pontos sem sucesso. Então ele resolveu juntar as suas tropas e atacar em apenas um ponto, que foi no Moinho de Pedra, só que mesmo assim ele não obteve sucesso. A maioria das suas tropas foram derrotadas e o restante fugiu junto com ele. Tywin, por meio do Mindinho, conseguiu uma aliança com os Tyrell após a morte de Renly, que aumentaram um pouco mais as suas tropas e juntos partiram para defender Porto Real das investidas de Stannis. Essas investidas de Stannis ficou conhecida como a Batalha da Água Negra, que começou com a chegada de Stannis com cerca de 200 navios com o intuito de invadir Porto Real pelo mar e tomar o trono. Tyrion, que estava na cidade, tentou protegê-la da melhor forma possível, atirando fogo vivo contra os navios. Porém, não foi o bastante para destruir todas as tropas de Stannis, que chegaram em terra firme e continuaram com seu avanço. Porém, o mesmo foi atingido e desmaiou pouco antes de seu pai chegar com seu exército aliado aos Tyrell e derrotar as tropas inimigas. Stannis, relutante, mas percebendo que era uma batalha perdida, foi obrigado a retornar até o seu castelo em Dragonstone. E assim terminou essa batalha. Porto Real ainda estava segura com os Lannisters ali. E depois dessa batalha, eu termino a primeira parte. Acho que já deu para contar bastante coisa. Espero que tenham gostado, obrigado por assistirem e até a próxima.